Olá, hoje, uma segunda-feira, 27 de fevereiro, eu vou começar um novo planejamento de gravação de vídeos. E é um planejamento muito bom, tenho certeza. Por que eu tenho certeza? Porque é um estudo que me ajudou muito na minha vida. O que eu sei hoje também faz parte deste estudo, né? Eu falo também porque quando eu terminar este eu vou começar a fazer a mesma coisa com o Livro dos Espíritos, né? Que é o livro que eu mais gosto, né? Mas esse estudo do Evangelho é muito importante e eu vou fazer desde o começo. A maioria das pessoas não faz desde o começo. Por isso que aqui falar eu vou começar pelo começo não é redundância, não é repetição. É a lógica. Porque há pessoas que começam pelo fim, há pessoas que começam pelo meio, há pessoas que abrem o Evangelho ao acaso. Dizem elas: ah, mas eu abri justamente na parte que eu precisava. Então fica aqui o primeiro questionamento. Eu gostaria que você colocasse no comentário para mim, abaixo do vídeo, qual é a parte do Evangelho que você não precisa. Eu preciso do Evangelho todo. E imaginava que todas as pessoas precisassem dele todo. Porque Jesus, quando trouxe os ensinamentos dele, ele trouxe os ensinamentos de que nós precisávamos. Bom, o título deste vídeo será O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, página de rosto, explicação, prefácio. Vamos começar. Bom, então na capa já vem escrito Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, e embaixo, no meu, né, tradução de J. Herculano Pires, ou seja, tradução de José Herculano Pires. É a tradução que eu recomendo. Há outras traduções de outros tradutores, traduções boas também. Mas por que eu recomendo a de Herculano Pires? Herculano Pires desencarnou, né, faleceu, se eu não me engano, em 1979. Ele é até hoje dos melhores estudiosos do Espiritismo, dos estudiosos mais sérios. E uma coisa que eu levo muito em consideração, né, é justamente isso que eu acabei de falar. Além de saber francês, porque ele é tradutor, né? Allan Kardec era francês, Denisard. Além de saber francês, ele era um grande estudioso do Espiritismo. Então a tradução dele é diferenciada, é muito melhor que as outras. Aí fica a cargo de qualquer um, fica a cargo de cada um. Então vamos lá. Eu estou indo página por página. Eu li a capa. Agora eu não sei, eu coloquei página de rosto, não sei se é assim que chama, mas estou indo página por página. De novo, Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de J. Herculano Pires. A outra página eu não vou ler, porque são os dados bibliográficos, né? Aí tem a página que eu acho que o nome correto é página de rosto, não sei, mas é uma página importante. Está escrito, de novo, Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, e aí vem uma explicação muito importante, que eu tenho certeza que muitas pessoas nunca leram ou não prestaram atenção. Contendo
a explicação das máximas morais do Cristo, ou seja, isso é muito importante. Então, o que é o Evangelho? É a explicação das máximas morais do Cristo. Isso que é importante. Sua concordância com o Espiritismo também é importante. Por quê? Porque há muitas pessoas que não sabem que o Espiritismo é uma religião cristã. E é. O Espiritismo é uma religião cristã. É uma religião que segue os ensinamentos de Jesus. Né? Claro, o Espiritismo é religião, filosofia e ciência. O que as outras não são, como o Espiritismo não são. Eu afirmo isso. E vou provar no estudo diário. Né? Diário não, semanal. Então, isso que eu falei até agora é importante. Eu vou repetir depois. E sua aplicação às diversas situações da vida. Que isso também é importante. Aqui é um resumo. Eu diria que é um resumo bom do objetivo do Espiritismo. Né? Porque vou comentar essa última parte. Depois eu vou ler de novo, porque é importante. Muitas pessoas devem se perguntar, mas por que eu tenho que conhecer o Evangelho? Porque eu tenho que ter religião, né? Para aplicar os conceitos na vida, no dia a dia. Quando eu estiver na introdução, logo, eu vou ler uma parte que fala que o Evangelho é uma regra de conduta, tanto para a vida privada quanto pública. Né? Bom, vou ler de novo. Contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Eu peço que reflitam muito neste trecho, nesta frase, né? Reflitam muito. E abaixo vem uma frase que também é muito importante. Muitas pessoas já ouviram, né? Outras talvez não, né? Mas muitas pessoas infelizmente não dão importância. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, fé é importante? É claro que é importante, e muito importante. Mas a fé deve ser raciocinada. O Espiritismo se caracteriza pela fé raciocinada. Ou seja, devemos ter fé naquilo que nós conseguimos compreender, naquilo que nós conseguimos entender, e por isso mesmo percebemos a importância. Bom, aí no meu tem outra página com dados bibliográficos, eu também não vou ler, né? Vem o índice, que eu também não vou ler, mas eu recomendo as pessoas pesquisarem no índice, eu faço isso, né? Muitas pessoas não fazem, como eu já disse, abrem ao acaso. Isso não é muito bom. Né? Bom, então tem o índice, e aí a última parte que eu vou ler e comentar, né? A explicação. Esta parte, ela existe, essa parte na tradução de Herculano Pires, porque inclusive foi ele que escreveu. Né? Depois ele escreve o texto, aí ele assina J. Herculano Pires, ou seja, José Herculano Pires. E é uma explicação muito útil, então vamos usar ela. Este livro foi publicado inicialmente com o título de Imitação do Evangelho. Kardec explica o seguinte: mais tarde, por força das observações reiteradas do Sr. Didier e de outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se do desenvolvimento dos tópicos religiosos de O Livro dos Espíritos.
e representa um manual de aplicação moral do Espiritismo. É um trecho muito importante. Eu vou ler a explicação toda, né? Então, bom, não só esse trecho, como a explicação toda que eu vou ler, eu recomendo que você volte o vídeo e escute mais de uma vez. Escute e reflita. Então, já aqui está indicado que Kardec era um estudioso. Ele não escrevia uma coisa uma vez só e sem base e já publicava. Não. Ele fazia, digamos assim, testes, né? Ele escrevia, ele melhorava. A 9 de agosto de 1863, que Kardec viveu no século XIX, Kardec recebeu uma comunicação dos seus guias sobre a elaboração deste livro. A comunicação assinalava o seguinte: esse livro de doutrina terá influência considerável, porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as nações, em sua vida prática. Dele aurirão instruções excelentes. Fizeste bem ao entender as questões de elevada moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. O Espiritismo é uma doutrina, como eu costumo dizer, né, uma doutrina maravilhosa. Ela é esclarecedora e consoladora. Mas quem entende isso que eu acabei de falar são as pessoas que estudam o Espiritismo. E eu, como espírita desde pequeno, né, sempre fui espírita, eu sei que a maioria das pessoas não estuda, inclusive aquelas que se dizem espíritas. Imaginem as outras que não são. Mas o Espiritismo é uma doutrina muito esclarecedora. Muito. Em comunicação posterior, a 14 de setembro de 1863, declaravam os guias de Kardec: nossa ação, principalmente a do Espírito da Verdade, que há estudos, e eu acredito que seja Jesus, e que orientava Kardec, é constante ao teu redor. Ou seja, os espíritos, a ação dos espíritos, destes espíritos, era constante ao redor de Kardec. E de tal maneira que não a podes negar. Ele sentia, né, ele tinha auxílio. Assim, não entrarei em detalhes desnecessários sobre o plano da tua obra, que segundo os meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. E logo adiante acentuava: com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes, e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. É a lei do progresso, a lei da evolução, né, que serve para nós, seres humanos, espíritos, e serve para o planeta também, né? Nós estamos passando por uma fase de progresso em que logo o planeta será de regeneração e não mais expiações e provas. Então as pessoas, os espíritos que não estão acompanhando a evolução aqui, que não se esforçam para estudar, para melhorar moralmente, não vão encarnar mais aqui. Bom, vamos lá. Então é só estudar, acompanhar um estudo e você vai entender tudo isso que eu estou falando. Estas comunicações, cuja leitura completa pode ser feita em obras póstumas, que foi uma obra, a última obra que Kardec começou a escrever, mas ele não conseguiu terminar, né, porque ele desencarnou. Aí terminaram para ele, mas é uma obra muito boa. Revelam-nos a importância fundamental de o Evangelho segundo o Espiritismo.
na codificação kardeciana. Enquanto o Livro dos Espíritos nos apresenta a filosofia espírita em sua inteireza e o Livro dos Médiuns, a ciência espírita, em seu desenvolvimento, este livro, o Evangelho, né, nos oferece a base e o roteiro da religião espírita. Livro de cabeceira, prestem atenção, livro de cabeceira de leitura diária obrigatória, de leitura preparatória de reuniões doutrinárias, deve ser encarado também como livro de estudo. Isto é o mais importante, ser encarado como livro de estudo, para melhor compreensão da doutrina. A comunicação do Espírito da Verdade, colocada como prefácio, deve ser lida atentamente pelos estudiosos, pois cada uma de suas frases tem um sentido mais profundo do que parece à primeira leitura. A introdução e o capítulo 1 constituem verdadeiro estudo sobre a natureza, o sentido e a finalidade do Espiritismo. Devem ser estudados atenciosamente e não apenas lidos. Formam uma peça de grande valor para a verdadeira compreensão da doutrina. Ou seja, é necessário estudo e reflexão, não apenas leitura. Por isso eu recomendo mais uma vez que você ouça, volte o vídeo e ouça de novo. E para terminar, o prefácio do Espírito da Verdade. Às vezes aparece Espírito da Verdade, às vezes de verdade, né? Porque o português é a única língua que tem de mais a, de mais o, né? E o Espírito da Verdade, como eu já falei, há estudos com os quais eu concordo que o Espírito da Verdade seja Jesus. Então vamos lá, prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e, num hino sagrado, se estendam e vibrem, de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade. Mais uma vez, eu peço que você escute o vídeo novamente, né, reflita nas passagens, e abaixo ou nas minhas redes sociais, eu gostaria muito que você conversasse comigo, fizesse perguntas, comentários, né? Pode ser abaixo do vídeo ou nas minhas redes sociais, que eu gostaria que você adicionasse. E gostaria também que você se inscrevesse no meu canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Acompanhe os meus vídeos. Eu fiz um grupo no Facebook, né? No Facebook, meu canal do YouTube, né?
tendo minhas redes sociais, você vai encontrar. Muito obrigado.